Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam plenas em vossas vidas. Que o Eterno abençoe você e sua família. Queridos, hoje chegamos ao 4º dia de exposição do Evangelho de Marcos e estaremos nos detendo nos capítulos de 11 a 13. Antes de iniciarmos, vamos orar. Pai querido, eu te louvo, te exalto, te agradeço por mais esse dia que me concedes a alegria da tua santa presença. Obrigado, meu Senhor, por tão grande privilégio. E com essa alegria, eu me deleito em tua palavra e te peço, assim como Davi te pediu, que desvende os meus olhos, ou melhor, que o Senhor desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua instrução. Senhor, eu te imploro para que coloque fome da tua palavra em teus filhos, para que eles se tornem filhos que te conheçam e, sobretudo, sejam firmes e estáveis, como a casa construída sobre a rocha, ou, como tu dizes lá em Isaías, carvalhos de justiça. Que eles saibam de fato quem são e como teus filhos se conduzam de forma digna para aquilo para que foram chamados por ti. Isso é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no capítulo 11, dos versos 1 a 11, Jesus se apresenta como o filho de Davi prometido à nação, conforme está escrito lá na profecia de Zacarias, no capítulo 9, verso 9. Como rei, as multidões o acolhem. Pouco menos de uma semana antes dele ser crucificado, ele fez uma entrada triunfal em Jerusalém que marcou o auge de sua popularidade. Boa parte da multidão via-o como o rei Messias. Eles esperavam um reino prometido e o acolheram como o filho de Davi, com poder para salvar. Mas ele, o Senhor, sabia o que tudo isso significava. Ele está em silêncio, de acordo com Marcos. Ele entra no templo e olha em volta para todas as coisas sem dizer uma palavra. Não há nada para ele ali. Ele então deixou a cidade e voltou para Betânia. Uma curiosidade, Betânia significa casa do pobre ou casa da aflição. Dos versos 12 a 14 do capítulo 11, ao ver uma figueira sem frutos, Jesus amaldiçoou-a e usou-a como uma lição a respeito de Israel. Muito fora dado a Israel, porém, ele não produziu nenhum fruto espiritual. Por isso, o reino seria tirado de Israel e dado aos gentios. Mais tarde, Paulo vai escrever longamente sobre esse tema, usando uma imagem da oliveira, conforme o capítulo 9 a 11, lá da carta de Paulo aos Romanos. Nos versos 15 a 19 do capítulo 11, Jesus limpou o templo 2 vezes. No início de seu ministério, narrado lá no capítulo 2 de João, e agora no final. O mais provável é que a profanação da casa tenha sido pior no final do que no início. A ganância por dinheiro é a característica proeminente na contaminação do templo. As ações do Senhor trazem à tona o ódio satânico dos escribas e dos principais sacerdotes. Ele foi odiado como o servo, sem causa, e odiado até a morte. E então ele novamente saiu da cidade. Nos versos de 20 a 24 do capítulo 11, no dia seguinte, os discípulos de Jesus notaram que a figueira que fora amaldiçoada havia secado-se. Jesus disse-lhes que eles também realizariam essas maravilhas
por intermédio da oração alicerçada na fé sincera. A figueira seca é uma ocasião para ensinar aos discípulos o poder da fé em Deus. Mas a figueira também tipifica a condição religiosa do povo. Sob esta ótica, a montanha representa a nação como tal, pensando estar firmemente estabelecida. Mas logo, aquela montanha seria removida e lançada no mar. O mar representa as nações. Em outras palavras, o ministério que Deus havia confiado a Israel seria temporariamente transferido à igreja. O verso 24 do capítulo 11 é precioso e tem hoje o mesmo significado que tinha quando as palavras foram ditas. Deus sempre responde à fé, mas essa fé deve estar associada ao perdão. Nos versos 25 e 26, Jesus prossegue e diz que a disciplina espiritual da oração só poderá ser eficaz e plena se houver um coração perdoador. Caso contrário, orar é perda de tempo, pois é inaceitável que as pessoas que foram perdoadas por Deus guardem ressentimento contra alguém. Nos versos 27 a 33 do capítulo 11, os que armam ciladas para os outros caem na própria cilada. Visitando o templo novamente, Jesus encontrou seus inimigos, que o questionaram sobre sua autoridade. Sua autoridade foi completamente estabelecida pelas obras poderosas que ele havia feito. O esforço dos líderes judeus para pegar Jesus em alguma cilada, com uma pergunta capciosa a respeito da origem de sua autoridade, foi um tiro que saiu pela culatra, pois ele lhes perguntou sobre a origem da autoridade de João Batista. Ele, o servo perfeito, tinha zelo por Deus e por sua casa. Eles, os líderes religiosos, tinham apenas zelo por sua própria autoridade. Mas a verdadeira questão é que os líderes judeus estavam com medo de perder sua própria autoridade. No capítulo 12, dos versos 1 a 12, a parábola é uma revisão da história de Israel e seu ponto culminante com a rejeição do filho. Na parábola do dono da vinha, Jesus mostra a verdadeira história de que Israel matou e rejeitou os profetas do passado, e mostra a verdade profética de que Israel logo mataria e rejeitaria o Filho de Deus. Contudo, essa pedra rejeitada se tornaria a pedra angular do reino de Deus. Dos versos 13 a 17 do capítulo 12, os herodianos, grupo político da família de Herodes, e indivíduos leais, então, a Roma, juntaram-se aos fariseus na tentativa de pegar Jesus em uma cilada na questão do pagamento de impostos. Se Jesus tivesse respondido sim, os fariseus o teriam condenado por favorecer o jugo romano. Se ele tivesse dito não, os herodianos o teriam acusado de ser inimigo de César ou do Império Romano. Mas quão maravilhosa é a sua resposta! Eles até tiveram de se maravilhar, mas isso apenas intensificou seu ódio. Jesus, de forma magistral, ensina que as responsabilidades para com Deus não se contrapõem aos deveres cívicos. Nos versos 18 a 27, quando os saduceus levantaram uma pergunta hipotética a respeito do pós-vida, na qual nem eles mesmos acreditavam, pois os saduceus eram racionalistas e negavam a existência de anjos e a ressurreição. Eles apenas acreditaram na promulgação da lei e aceitaram o Pentateuco. Jesus então salientou que a origem do problema deles era a falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Foi uma bela discussão, mas o Senhor os silenciou a partir da porção das Escrituras que eles mesmos endossaram. Nos versos de 28 a 34 do capítulo 12,
Quando o mestre da lei perguntou a Jesus que leis eram mais importantes, nosso Senhor destacou dois princípios: amar a Deus e amar aos outros. Quando o mestre da lei endossou entusiasticamente a resposta de Jesus, este disse-lhe que ele estava na direção certa em sua busca por Deus. Jesus, com sua resposta sábia, silenciou de forma eficaz seus críticos. Nos versos de 35 a 37, Jesus sugeriu que se os mestres da lei reconheciam Cristo como filho de Davi, também fundamentados no Salmo 110, deveriam reconhecê-lo como filho de Deus. Dos versos 38 a 40 do capítulo 12, Jesus advertiu a seus seguidores contra os líderes religiosos, cuja espiritualidade externa era fingida, pois na vida diária demonstravam orgulho e falta de amor por Deus e pelo próximo. Em Mateus, o Espírito Santo relata todo o discurso contra os escribas e fariseus lá no capítulo 23, terminando com a declaração solene: eis que a vossa casa ficará deserta. Nos versos 41 a 44 do capítulo 12, uma viúva pobre colocou duas pequeninas moedas de muito pouco valor na caixa de oferta do templo. Ela poderia ter dado uma pequena quantia e retido a outra, mas ela lançou tudo o que ela tinha. Jesus viu isso e sua simpatia foi para com ela, pois ela o lembrou de seu serviço, de seu próprio serviço, pois ele se deu inteiramente. Que possamos lembrar que nada escapa aos seus olhos. Jesus elogiou-a, observando que proporcionalmente sua oferta era muito maior que a de todos os ricos que estavam ofertando. No capítulo 13, dos versos 1 a 3, Jesus prediz que o maravilhoso e enorme templo, restaurado e aumentado por Herodes o Grande, seria totalmente destruído. Ele previu a destruição completa, que se cumpriu mais tarde no ano 70. A destruição do Templo de Jerusalém e da cidade de Jerusalém é mais plenamente predita no capítulo 21 de Lucas, a partir do verso 20. Nos versos de 3 a 25 do capítulo 13, o discurso do Monte das Oliveiras foi profetizado em resposta às perguntas que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus. Em Marcos e Lucas, o Espírito de Deus registrou partes desse discurso, e apenas no primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus, nós encontramos um relato completo. Como o relato de Marcos é o mais sucinto por conta do propósito de Marcos de apresentar o Senhor Jesus como servo, e o servo não julga, pois o julgamento pertence ao rei. Lembra-se no início, quando eu falei sobre o batismo? Aqui em Marcos é dito que o servo batiza com o Espírito Santo, mas em Mateus, o rei, o Senhor, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Pois é, aqui o Senhor Jesus vai nos mostrar como isso vai acontecer. O Senhor Jesus vai com os discípulos para o Monte das Oliveiras e, em resposta à pergunta deles, fornece-lhes um vislumbre do futuro. Ao ler a primeira parte do discurso de Nosso Senhor, precisamos ter em mente que ele responde aos seus discípulos que eram judeus. Precisamos entender que eles não tinham ideia e nem conhecimento do que viria a ser a igreja. Quando eles fizeram a pergunta sobre o fim da era, eles não queriam dizer uma era cristã, mas sua era judaica. Então todos esses versos são de caráter judaico, tanto que a advertência é contra falsos cristos e falsos profetas. A advertência dada à igreja é contra os espíritos falsos. A oração para que a fuga não ocorresse no dia de sábado é judaica, pois o crente não tem sábado, mas o dia do Senhor.
a referência a Daniel e a grande tribulação nunca diz respeito à igreja, mas a Israel. E então, tudo isso nos mostra que nós não estamos em um terreno cristão, mas em um terreno plenamente judaico. A pregação mencionada é a pregação do Evangelho do Reino. Mas esse Evangelho não é agora pregado, pois pregamos o Evangelho da graça de Deus. A condição de salvação, que se deve perseverar até o fim, não é dada em nenhum lugar com relação ao crente cristão, que é salvo e seguro no Senhor Jesus Cristo. Afinal, nós temos a nossa vida escondida com Cristo em Deus. E nós estamos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. O verdadeiro salvo é como uma carta selada pelo Espírito Santo com destino ao céu. Aleluia, irmãos! Então aqui o Senhor fala do fim dos tempos, o tempo de angústia que está por vir, a grande tribulação. E um clímax é alcançado nesta divisão, quando o Senhor fala de sua vinda novamente nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Isso deve acontecer imediatamente após os dias dessa tribulação. Esta era judaica a qual o Senhor Jesus se refere ainda não terminou. Ela foi interrompida. Um estudo cuidadoso da grande profecia em Daniel capítulo 9, verso 24, revela o fato de que a 70ª semana de Daniel ainda não foi cumprida. A era cristã, na qual Deus visita os gentios e tira um povo para o seu nome, a igreja, é um grande parêntese que surgiu entre a 69ª semana e a 70ª semana de Daniel. Mas assim que o propósito de Deus for cumprido e a igreja for concluída, o Senhor retomará seu trato com Israel e a 70ª semana encerrará então a era judaica. Antes, porém, de chegar a essa 70ª semana, a igreja deve estar completa e ser removida dessas cenas terrenas. Mas assim que isso acontecer, o fim dos tempos se seguirá. No que diz respeito ao conhecido e chamado mundo cristão, a grande apostasia estará completa. E então, os 144.000 dos quais nós lemos em Apocalipse 7 serão selados e darão seu testemunho. Este é o remanescente judeu, e as exortações aqui dizem respeito a eles. Sem dúvida, quando chegar a hora, eles encontrarão grande conforto aqui nas palavras de nosso Senhor. Eles pregarão o evangelho do reino e concluirão o testemunho inacabado, do qual nós lemos no capítulo 10 de Mateus. Assim, os discípulos aos quais o Senhor se dirigiu eram típicos de discípulos judeus semelhantes, que ainda viverão depois que a igreja cessar seu testemunho na terra. Essa interpretação pode ser verificada por muitas passagens das Escrituras do Antigo Testamento. O ensino de um futuro de remanescentes judeus crentes sofrendo e testemunhando por Deus durante a grande tribulação é muito pronunciado no Antigo Testamento. Nós teremos a oportunidade de nos voltar para algumas dessas referências da Escritura quando chegarmos aos diferentes versículos. O Antigo Testamento prediz um cerco a Jerusalém que ainda não aconteceu. Se nós meditarmos no capítulo 14 de Zacarias, encontraremos uma descrição completa do que aguarda Jerusalém e um remanescente fiel no tempo do fim. Embora Jerusalém tenha tido tantos cercos no passado, não há nenhum que pudesse ser considerado o cumprimento de Zacarias capítulo 14. O próprio Senhor aparece para a libertação de seu povo, seus pés pisando no Monte das Oliveiras. Marcos, aqui no capítulo 13, verso 26, refere-se a isso.
a sua vinda com todos os seus santos com ele. Em Zacarias, ele diz: a vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Nessa manifestação visível de Cristo, ele virá novamente nas nuvens como o Filho do Homem, não como o servo humilde evidenciado aqui no Evangelho de Marcos, mas ele virá como o Rei da Glória. Dos versos 26 a 37 do capítulo 13, então nós vamos ver que o reagrupamento do Israel eleito vai ocorrer. Os anjos reunirão os escolhidos dos 4 cantos da terra. A figueira em flor é o despertar de Israel para uma nova vida nacional, o reinado de Cristo na terra. Observe que em Marcos, no verso 32 aqui do capítulo 13, nem o Filho é adicionado. Esta declaração de nosso Senhor de que Ele mesmo, o Filho, não sabe a hora de seu retorno, é explicado pelo Senhor ter tomado o lugar da humilhação como um servo, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz. É por isso que a declaração aparece apenas aqui em Marcos. Mas isso não afeta a verdade de sua abençoada pessoa. Depois, lemos a exortação solene para vigiar, pois cabe aos servos vigiarem durante a ausência de seu Senhor. É assim, queridos, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.